sobre Jorei, este salmo de hoje, né? Sabe todos vós, até agora a medicina não foi verdadeira, apenas teoria provisória. O Deus Supremo, extremamente grandioso, revelou-me este método de cura ensinado por mim. Expandindo-se a arte divina de curar, vai surgir aqui um mundo onde não existirão doenças. E a gente está preparando novo ensinamento de Meishu Sama. Título está, tempo chegou. Então, tem vários salmos, né? Ensinamento de Meishu Sama, falando sobre fim do mundo, né? Então, o pessoal tem muito medo sobre esse juízo final, mas o que precisa entender bem claramente é fim do mundo que Meishu Sama fala, ou seja, muitos profetas falavam fim do mundo da era da noite. Noite está terminando e começando nova era, começando de dia, né? Como assim? Agora está terminando 2010, já quase final, né? Último mês. Aí vem terminando, vem ano novo, 2011. Termina um período e começa então tempo novo, né? Então, por exemplo, assim, era da noite, ou seja, estava cheio de sofrimento, principalmente doença, né? Pobreza, conflito. Este mundo é noite, onde existe, ou seja, onde a humanidade sofre pela doença, pobreza e conflito, é noite, né? Isso terminando, e vai surgir era do dia, reino de Deus aqui na Terra, isento de doença, pobreza e conflito. Coisa que não dá para nem imaginar, né? Porque durante esta toda a história da humanidade, 2, 3 mil anos, que a gente dá para imaginar, né? Sempre teve sofrimento do ser humano. 2.500 anos atrás, fundador do budismo, né? Sakyamuni falava, este mundo tem 4 sofrimentos grandes. Nascimento já é sofrimento, né? Doença, velhice e morte. Ninguém escapa desse sofrimento, né? Assim falava, né? Esse é o ensinamento principal do Sakyamuni, Buda, né? Porque tudo causava sofrimento. Ao nascer, já mãe, filho, bebê sofria, né? Sempre foi. Sempre ficava doente. Desde pequeno, né? E a pessoa fica envelhecendo, né? Inevitável, né? Não pode conservar sempre jovens, né?
um dia fica velho, né? E um dia morre, né? Não tem vida eterna. Então isso aí causa do sofrimento de toda a humanidade. Mas chegando a era do dia, isso mudaria totalmente contrário. Não vai ter mais doença. Já imaginou um mundo que não tem doença? Ser humano morre pela velhice, como secar a árvore, né? Não morre de doença. Atualmente, a maioria da humanidade morre pela doença, né? Ora câncer, outra doença, né? Muito pouca gente morre pela velhice, né? A pessoa ficou muito velho, mais de 100 anos, e como se fosse secou a árvore, morreu, né? Muito difícil, né? A maioria morre, porque isso aí contra a natureza, né? Por isso sofre. Ainda tem vida, mas o corpo fica doente, né? Ou seja, apodrece, né? Então morre. Isso sofre, faz sofrer, causa sofrimento. E própria morte, né? A pessoa não quer morrer. Tem muito apego grudado nessa vida material, porque não sabe cuidar o seu espírito, né? Aprimorar o espírito para preparar outros para a vida eterna, né? A pessoa está muito medo no futuro, então causa muito sofrimento. Esse ser humano, né? Isso vai ser alterado totalmente, né? Assim, Deus Supremo, Deus Criador, revelou para Meixo Sama, né? Só Deus Supremo, ou seja, Deus Criador, que sabe todos os mistérios do ser humano, do corpo físico, corpo espiritual, né? E do mundo, né? Ele que criou, é criador, né? Resto é criado por ele. Como é que vai saber? Causa principal, né? Então, este ensinamento é muito importante. Mesmo foi revelado, há alguns anos ele experimentou, mesmo Joré, como ele conhecia, como ele tinha observação. É quase como cientista, né? Analisando, né? Observando, né? Todos os doentes. Ele mesmo sofreu todo doente, desde pequeno. Sempre estava doente. Para ele aprender realmente o que é doença. Aí revelou, Deus revelou para mim, chama causa, né? Causa principal. O que a humanidade está fazendo, contrário. Em vez de trabalhar, resolver eliminar a doença, pelo jeito que está, cada vez aumenta. Doença mais grave, mais quantidade de doença, né? Quer dizer, indo contra a mão. Então, missão de Mesama é realmente difícil, muito difícil. Mesmo que a pessoa recebe Joré, mesmo que já está ministrando Joré, muitas vezes interpreta contrário, né? Difícil aceitar purificação, limpeza, né? Como doença, como purificação, né? Doença é, na verdade, uma limpeza, né, do corpo. Limpar a impureza que está dentro do corpo. Mas a pessoa tem medo. Realmente causa medo. Se não entender bem,
não é nada fácil, né? Entendeu? Eu tinha ontem, né, diarreia bem forte, né? Então, não é nada agradável. E depois disso, o corpo sente fraqueza, uma coisa incrível, né? Então, surgem ideias, óbvio, né? Que diarreia é negativo. Poucas pessoas entendem que através dessa eliminação, desse processo de purificação, né, o corpo adquire mais vitalidade, adquire mais saúde, embora na hora não é nada agradável, né? Enfraquece o corpo, né? O corpo fica fraco, né? Parece, né? Então, só pensando isso, a pessoa quer evitar, para. Né? Engraçado, né? Então, uma coisa bem simples, né? Mesmo gripe, dá febre, tosse, catarro, suor. Aí quando é bastante intenso, né? Não consegue trabalhar, tem que deitar, descansar, né? Então, não é nada coisa agradável, né? Eliminando máculas, recupera, brota novas vidas, né? Nova vida. Mas no momento, olhando a destruição, uma coisa horrível. Parece acabando o mundo, né? Mas não acaba o mundo. É limpeza. Interessante, né? Limpeza a gente tem que entender. Como é bom. Limpa, senão não dá para construir uma coisa nova. Então, nossa vida, uma fase da nossa vida, né? Entrando na fase da eliminação, ou seja, tipo de destruição de velhas coisas, né? Coisas do passado, não é agradável, mas tem que ter a esperança, né? Depois disso vai melhorar. Surgir uma nova vida, né? Esse que é importante. Outro dia, acho que no começo da semana, a gente falou aqui no culto, né, de manhã, sobre mudança do Ribeirão Pires, própria torre, construindo torre. A gente estava fazendo uma vez por mês oração lá no Ribeirão Pires. Último domingo, né? Então agora a gente está decidido, ano que vem, começo do ano que vem, a gente vai reformar baixo, que vai fazer uma limpeza geral, onde está usando nave, né? E vai construir para cima, vai fazer mais um andar. Em cima, a gente vai colocar tudo vidro, está pensando, tudo vidro com madeira. Você se imagina o que seria bonito, né? Paisagem, né? Lá o local é maravilhoso. E baixo, queria formar pequeno museu. A área não é pequena, bastante, né? Então, principalmente obras orientais, né? Que queria colocar para que pessoas apreciarem. Então vai ter essa mudança. Acho que vai demorar um ano, né? Porque pensando bem, tem tudo lá. Tem madeira, tem muita madeira, boa, né? E só comprar vidro, né? Fechar 4 cantos, né? Então, ontem estava pensando, como aqui, vai ser como aqui, entendeu? Como onde você está, né? Essa nave, né?
vai fazer tudo de vidro. E em cima, então, não vai ter altar. Altar seria torre Miroku. A pessoa reza para a direção, como se fosse aqui torre, né? E tem espaço aqui no meio, céu aberto, né? E nave seria onde você está aí, todo vidro. Então, no dia do culto, a pessoa reza na direção da torre. Realmente esse é o corpo de Meshu-sama, né? A gente vai rezar. Engraçado, né? As coisas mudando. Porque mesmo a igreja, a gente tinha ideias. Entende? A igreja é uma coisa fechada. Toda a igreja, né? Mesmo o templo budista, né? Difícil respirar. Né? Mas o próprio mundo é templo de Deus, né? O templo de Deus é uma coisa aberta. Circula ar, tem vento, uma coisa aberta, né? Eu acho que assim, uma coisa bastante nova, uma ideia nova, né? Pessoal apreciando a beleza da natureza e com o coração aberto e rezando a Deus, né? Rezando a Deus. É uma coisa interessante. Isso Deus mostrando através desse pequeno exemplo, né? Hoje mesmo, ontem mesmo estava falando. Pessoa que vem para restaurante, para almoçar. Muita gente entra aqui. Muita gente entra aqui. Que maravilha! Jardim. Que gostoso, né? E chega até receber jornal. Ontem estava falando, tem uma senhora que frequenta, né? Almoço, né? Marido diz que é totalmente ateu, não acredita a Deus, nunca reza a Deus. Aí pensava, impossível falar alguma coisa. Mulher falando, né? Aí veio junto para almoçar, marido queria vir aqui, circulando o jardim, isso é pequeno espaço, não é nada grande, né? Começou a gostar, querendo receber juré. Surpresa, surpreendeu. Como é as coisas, né? Por isso eu acho que Deus está mostrando, não é uma coisa fechada, né? Beleza abre o coração, né? Você ouvindo bela música, olhando pintura maravilhosa, obra de arte excelente, bonito, belo, abre o coração, né? Abrindo o coração, abre para Deus também, né? Você sente, a pessoa sente mais perto a presença de Deus, própria natureza, o próprio céu, mostra isso, né? Além da palavra. Palavra tem limite, né? Mas além da palavra. O que não consegue explicar, a pessoa vai sentir, né? Cada um. Acho que essa é uma coisa nova era, né? Nova era. Interessante, né? Isso Deus está mostrando. Me está mostrando, né? Dando grande oportunidade para a gente fazer, né? A gente vai fazer beira de jardim, bem bonito, né? Museu, onde contemplar natureza, né? Tem altar, quer dizer, tem torre para rezar. Completo, né? O que falta mais? Isso seria realmente pequeno modelo do reino de Deus aqui na Terra. Isso vai ser construído toda parte. Essa ideia da igreja, ideia da religião tem que mudar, né? Coisa da era da noite. Antigamente, pessoa, mesmo nosso templo, né? Fazia
convencer a pessoa, trazer aqui, falando que você tem que dedicar, tem que ministrar de olho, tem que receber de olho, tem que ler no ensinamento, forçando, né? Isso não dá certo. Não precisa forçar. Cada um abre espontaneamente, né? Pensa que ler sozinho. Ninguém fala nada. O próprio ambiente facilita, né? Proporciona, né? Essa direção, né? Eu acho que isso é verdade. Como tem no oração do Zengen Sandi, né? Aquela palavra, Seson no itoku ni navigai. Pela virtude do canon, né? Puxa, atrai. Pessoa vai. Entendeu? Só isso. Ninguém obriga a chamar. Pessoa sozinho vai. Né? Sente muita luz, muita paz, muito amor, né? Mesmo que você fale que não precisa ir, não pode ir, mas a pessoa quer ir. Contrário, né? Esse era do dia. Né? Então, isso está realizando passo a passo. Eu acho que a gente é muito feliz, você está também muito feliz, acompanhar todo esse processo. Né? Essa é felicidade. Uma experiência muito boa. Né? Não é sonho, mas realização. Né? Obra de Deus. Deus que realiza. A gente apenas olhando, observando, participando. Né? Isso começa com mais na prática, né? Começa a realizar a partir do ano que vem. Eu acho que ano que vem vai acontecer muita coisa maravilhosa, muita coisa boa. A gente precisa preparar para este novo ano novo, né? Com grande esperança, né?